No dia 14/7, nós recebemos a professora Janaína Pascoal aqui na rede. Ela, que foi estagiária do escritório de Ricardo Podoval, tornou-se professora da Universidade de São Paulo e foi a coautora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Professora Janaína mudou todo o rumo do país. Professora, o que a senhora espera do novo governo? Vai ter que ser um governo muito firme, um governo que não tenha medo de mexer em interesses, interesses econômicos, interesses políticos, um governo que tenha, assim, a clareza de que nós temos um problema sério com o crime no Brasil, não só o crime de massa, mas o crime institucionalizado também, e isso vai ter que ser enfrentado, e obviamente vai ter que ser enfrentado nos termos da legislação vigente, Então eu acredito que tenha que ser um governo muito firme, muito esclarecido e que fale o que precisa ser dito com muita clareza, Porque o povo brasileiro não aguenta mais ser enganado, entendeu? Então eu imagino isso do próximo governo, Quero crer que teremos um assim. Professora, eu li na entrevista do Estadão que a senhora não é favorável à diminuição da idade penal. Por quê? Então, eu penso o seguinte, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 103, ele diz que todo ato previsto como crime é considerado infração, ato infracional por parte do adolescente, que vai dos 12 até os 18. São muitos os comportamentos previstos como crime. Se a gente abaixa a idade penal de maneira assim, passando uma régua, uma grande população que hoje não é alcançada pela lei penal será alcançada pela lei penal. E eu vejo que com isso a gente só vai aumentar a mão de obra do crime organizado, entendeu? É gente jovem, gente mais suscetível que vai ficar nas mãos do crime organizado, que hoje, de certa forma, já faz isso com o pessoal de 18, 19, 20 anos. Então, me parece mais inteligente pontuar aqueles comportamentos mais graves, mais reprováveis e aumentar o prazo de internação. Então, que seria o homicídio qualificado, o equivalente ao latrocínio, aqueles casos de estupro, onde um adolescente viola uma criancinha pequena, porque aí não tem dúvida que não é um desenvolvimento da sexualidade. Porque às vezes você tem lá o garoto de 14 com a menina de 13. Aí você tem, na verdade, o desenvolvimento da sexualidade que está um pouco, vamos dizer assim, precipitado, mas não é uma situação nem criminosa nem infracional. Agora, você tem, às vezes, 17 anos, uma criança de 2. Então, esses casos, nós precisaríamos de um maior tempo de internação. Agora, baixar de uma maneira assim absoluta, me parece que no médio e no longo prazo pode piorar o problema de segurança pública, pela mão de obra, entendeu? Para o crime organizado que tomou conta dos presídios. A senhora acha que refazer o Código Penal seria uma solução ou um paliativo para diminuir a criminalidade? Então, eu acho que o nosso código é bom. Entendeu? Nossa lei, por incrível que pareça, nós temos leis boas, um código de penal bom, um código de processo penal bom, leis esparsas boas. É claro que a gente tem críticas a um ou outro ponto, mas dizer que a culpa é da legislação não me parece adequado. A culpa é da aplicação, da execução dessa legislação. E, de certa maneira, da mentalidade que está dominando, os formadores de opinião no país e as universidades, de onde saem os magistrados, os promotores, os delegados, os advogados. Então criou-se uma ideia no Brasil de que não existem pessoas responsáveis pelas suas ações. A pessoa pratica um mal a outra, ou seja, esse mal previsto como um crime, e ela é colocada na posição de vítima. Então não é por falta de legislação que o país está desse jeito, é uma questão de mentalidade. Então é muito mais importante do que mudar a lei, é falar sobre isso com toda clareza, entendeu? Eu penso dessa forma. O que a senhora faria, num primeiro momento, para diminuir a criminalidade e a violência? Quais são os propósitos que a senhora tomaria? Porque a impunidade está muito grande. E isso incentiva o ato criminoso. O que a senhora faria caso a senhora resolva se candidatar e seja eleita? Bom, aí depende do cargo, Porque cada cargo tem uma competência, entendeu? Mas eu acho que o meu papel, dentro ou fora da política, é um papel de discussão da mentalidade colocada no nosso Brasil, entendeu? Então, por exemplo, o sujeito recebeu uma punição. Muitos são os benefícios previstos,
Progressão, livramento condicional, saídas temporárias, remissão. Agora nós temos uma série de medidas benéficas vindas por meio de indulto, que é um ato do executivo. Os indultos, eles são crescentemente fontes de impunidade. É uma coisa que fica muito na mão de quem está no executivo. Então, eu já restringiria, a depender... Claro, a gente tem sempre que lembrar das competências constitucionais, mas vamos supor, se tivesse o poder... o âmbito desses muitos indultos. Né? Acredito que a gente tenha que dialogar com o Poder Judiciário, porque, por exemplo, ontem o ministro Marco Aurélio, apesar do Pleno do Supremo ter decidido que deve cumprir a sentença, né, depois do julgamento de segunda instância, ele deu liberdade para uma pessoa condenada por tráfico, crime de tráfico organizado, pessoa vista como braço direito de determinadas facções. Ele deu liberdade numa decisão monocrática. Então, assim, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer pela reprovabilidade da conduta que está em tela, isso não pode acontecer porque já tinha uma decisão do Pleno, isso não pode acontecer porque se você pegar a maior parte dos casos correlatos, né, mesmo durante o processo, essas pessoas estão presas. Então, o que fez o ministro dar liberdade para esse indivíduo? E a gente vive num sistema que ninguém questiona a autoridade, entendeu? Então, assim, saiu a notícia. Aí nas redes sociais as pessoas, que absurdo, o próprio ministro da Segurança Pública, o Jungmann, né? Ele falou, isso é um absurdo, é tão difícil de prender, como é que podem soltar? Aí afastaram os funcionários da ponta, né? Acho que o funcionário do presídio, as pessoas que estão na ponta. Mas o responsável é o ministro. Então, assim, nós não temos autoridades que tenham coragem de falar o seguinte, olha, eu quero que o responsável explique como é que isso aconteceu. Aí, qual é o argumento que está sendo dado? Não, mas o ministro escreveu lá, solto caso não esteja comandado por outra coisa. Isso se justificava lá atrás, quando não tinha internet. Hoje, qualquer ministro chama um assessor e fala, ó, faz um levantamento do que tem contra essa pessoa. Você não pode colocar em liberdade depois de uma condenação em segunda instância, sem fazer uma verificação do que essa pessoa deve, tá compreendendo? Então, assim, a lei é boa, mas essas coisas acontecem apesar da lei ser boa. É sobre isso que nós temos que falar. Né? Porque a situação é grave. Se o ministro soltou sabendo, é grave. Se o ministro soltou sem saber, é grave. Porque ele tem uma assessoria, aquilo ali custa tanto para o contribuinte. Como é que não pediu para um assessor levantar? Entende? Então, é muito menos um problema de falta de lei, é muito mais um problema de mentalidade e que ninguém tem coragem de questionar. Quando eu pedi o impeachment, e eu ouvi isso hoje aqui ainda, hein? As pessoas me diziam assim, olha, eu te apoio, mas eu não vou poder assinar nenhuma cartinha, nem nada, porque eu tenho escritório, porque eu tenho os meus clientes, porque... Eu ouvi gente dizer, porque a minha mulher não deixa. Entendeu? Então é o seguinte, gente, nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de resgate de uma nação. Eu não aguento ouvir um negócio desse. Né? Eu também tenho família, eu também tenho escritório, eu também perdi muito, continuo perdendo. Mas é o seguinte, se o Brasil for pro buraco, todo mundo vai junto. Então tem que parar de tanta covardia. Nós estamos vivendo um momento de muita covardia. Alguém tem que ter coragem de olhar para uma autoridade e falar, escuta, o senhor não pode soltar uma pessoa nessas circunstâncias. Né? E alguém tem que ter coragem, ou pelo menos aqueles que estão nos cargos de poder, de tomar as medidas cabíveis. Entendeu? A senhora diria que o STF anda legislando? Eu não entro muito só nessa questão do legislar, porque eu vejo que muita gente que vem com esse discurso tem uma visão muito legalista da Constituição Federal, entendeu? Entende que qualquer interpretação à letra da Constituição seria um legislar por parte do Supremo. O que me parece é que essas pautas, essa mentalidade que tomou conta do país, também tomou conta do Supremo, entendeu? E que a sociedade está precisando de um processo de depuração, que vinha sendo feito mediante o processo do impeachment, mediante a Operação Lava Jato, concorde-se com todas as medidas ou não, mas assim, os vários órgãos da sociedade estão nessa, vamos dizer assim, nesta vibe, né, do processo de depuração. E a sensação que a gente tem é que o Supremo está numa contracorrente. Veja, se fosse uma contracorrente para coibir
os abusos pontuais, tudo bem, mas o que está acontecendo é um liberou geral. Então, assim, eu vejo isso não como um legislar, mas eu vejo isso como um decidir contra a lei. E me parece muito grave, entendeu? Partindo desse princípio de que o STF está errado, não seria melhor uma reforma na Constituição Federal? Olha, o professor Ives Gandra, o professor, se eu não me engano, Adilson Dallari, o professor Modesto Carvalhosa, que são juristas assim que eu respeito, né, de maneira incontestável, respeito muito. Se eu não estou equivocada, todos eles defendem uma reforma da Constituição, falam até em chamar uma constituinte, né? Muito embora eu respeite, sejam juristas e professores mais experientes, eu não concordo. Tá? Eu acho que a gente vive num momento de muita crise, num momento de muitas forças. Se a gente convocar uma constituinte agora, a chance de piorar é muito grande. Então me parece melhor trabalhar com a Constituição que a gente tem, que já tem 30 anos, que de certa maneira já está, né, enraizada, lançar mão dos institutos previstos na própria Constituição para fazer as reformas pontuais e para responsabilizar as autoridades que têm que ser responsabilizadas. Existe impeachment previsto para muitas autoridades, não é só para o presidente da República. Só que as pessoas têm medo de lançar mão desses institutos. As autoridades competentes para fazerem esses processos tem telhado de vidro. Então, assim, uma coisa que eu digo para o povo: tentem votar em quem não tem telhado de vidro. Porque quem não tem telhado de vidro não vai ter medo de fazer impeachment de ministro, se for necessário, de presidente, se for necessário, de governador. Agora, se as autoridades que ocupam os cargos estratégicos têm telhado de vidro, elas não vão mexer com ninguém, porque na medida que elas mexem com alguém, podem mexer com ela, entendeu? Mas eu, a princípio, sou contra a reforma da Constituinte, da Constituição. Professora, para a gente finalizar: saúde, educação, segurança e combate à corrupção. Se a senhora pudesse fazer um plano de governo para o próximo presidente, o que a senhora priorizaria? Eu tenho desde sempre uma ideia, né, que muita gente discorda. E é interessante que eu tenho divergências tanto na esquerda quanto na direita. Eu acho que nós ganharíamos muito se conseguíssemos instituir o ensino por período integral. Tá? E nós ganharíamos não só em termos de educação, nós ganharíamos também em termos de segurança pública. Porque a criança que está fora da escola, ela é uma criança mais facilmente cooptada pelo crime para praticar atos criminosos ou atos infracionais. E a criança que está fora da escola, ela também é uma criança mais facilmente vítima do crime, né? Do abuso sexual, da morte mesmo, dos acidentes domésticos. Então nós teríamos a criança e o primeiro adolescente, né? Vamos supor, Funde 1, Funde 2. Período integral, você mata vários coelhos com uma cajadada só. Fui pouco ambientalista agora. Você investe em educação, você investe em segurança, né, daquela criança e de terceiros. Você pode trabalhar a saúde, porque na medida que são equipamentos públicos, nada impede que a gente faça as vacinações já na escola, entendeu? Que a gente faça, né? A gente pode trabalhar lazer, porque não precisa a criança ficar estudando o período integral. Ela faz a parte acadêmica de manhã e na parte da tarde ela vai ter atividades esportivas, atividades culturais, né? Então, por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é má. O problema é que pegaram a Lei Rouanet para dar dinheiro para artista que já é milionário. Aplicaram errado. Entendeu? Então, assim, o artista que é famoso, que é milionário, ele vai fazer o show dele, vai cobrar quanto ele quiser e vai fazer o dinheiro dele como todo trabalhador. Não tem cabimento pegar a Lei Rouanet para dar dinheiro para artista famoso, entendeu? Agora, pegar dinheiro da Lei Rouanet para contratar professores de música clássica, professores de música popular, para darem aula nessas escolas, percebam a revolução? Sim. Então, assim, eu penso que quando a gente trabalha a educação, nós estamos trabalhando todo o resto, entre aspas, entendeu? Né? Então, eu ainda coloco a educação na frente, tá? Saúde, eu tô fugindo, né? Saúde por uma questão até de sobrevivência, você não pode colocar saúde, né? Agora, é necessário olhar para a segurança, por quê? Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, as crianças não podem ir para a escola, porque não tem segurança. Sim.
As famílias não podem ir para o posto de saúde porque não tem segurança. Então também não adianta falar, vai investir em educação, vai investir em saúde, sem olhar para a necessidade de garantir um pouco de segurança, você entendeu? Então, assim, é difícil você fazer isso em escalas, né? Agora você fala assim, Janaína, uma coisa que você sonha. Sonho com educação em período integral, por causa disso que eu expliquei, e com saneamento básico. A gente nunca pensa em saneamento básico. Porque é engraçado que eu sou uma pessoa da área do direito e aí ninguém entende por que eu tenho tanto essa coisa de saneamento básico. É que eu acho que saneamento básico tem a ver com saúde, tem a ver com dignidade, tem a ver com educação também, né? Então, se você falasse assim, Janaína, eleja 2 sonhos aí, educação para integral e saneamento básico. Que a gente não pensa em realmente uma grande importância o saneamento básico, até por uma questão de saúde, de higiene, entendeu? De humanidade. De humanidade, é verdade, é verdade. Professora, eu vou deixar a senhora embora, que eu sei que Obrigada, a senhora tem horário. obrigada. Agradeço muito o tempo que a senhora dispensou pra gente. Não, eu só aprendi, acho que foi um grande evento. Participaram homens também, muito embora fosse uma reunião de mulheres, mas as mulheres puderam falar, contar as suas dores, as suas experiências, e eu acho que o que ficou foi o seguinte: não existe espaço que não possa ser ocupado por uma mulher, né? Nós não queremos desmerecer o que é natural da mulher, como a gravidez, a amamentação, a menstruação, né? Ser mãe. Queremos os homens aos nossos lados, né? Do nosso lado, nem atrás, nem na frente, mas também não queremos um discurso que diga o seguinte, tem isso aqui é para vocês, até aqui vocês podem chegar, né? Não existe papel da mulher. Todos os espaços são passíveis de serem conquistados por mulheres e por homens. Então, acho que a mensagem que ficou mais forte foi essa, e eu só posso agradecer o convite e essa manhã maravilhosa que a gente teve aqui. E a senhora provou que qualquer espaço pode ser ocupado por mulher, tanto que a senhora mudou a história do país, né? Promoveu o impeachment, né? A senhora, professora, a senhora não faz ideia do orgulho que o Brasil tem da senhora. O quanto a senhora foi importante pra gente num momento assim que o Brasil mais precisava, mais estava doente. E se caso o Jair convide a senhora para servir isso, eu espero de coração que a senhora aceite, pensando no Brasil. Meu amor, muito obrigada. Que linda. Obrigada, professora. Obrigada, linda. Deus abençoe. Amém, obrigada. Eu posso falar o que eu quiser, você entendeu? Isso para mim é muito valioso. Então eu estou num dilema existencial muito grande. Então, assim, muitos partidos chamaram para sair para o Senado, o PSL não, porque já tem as pessoas, tal, mas eu de cara falei não para o Senado. Aí todos me chamaram para sair para deputada federal, o PSL insiste ainda um pouco hoje, eu também já disse não, entendeu? Então, assim, a chance de eu não sair para nada é grande. Eu tenho uma semana para decidir. Não. Mas federal é certeza que não. A vice. Mas não depende só de mim. A torcida é tão grande, professora, mas é tão grande. Entendeu? Porque ninguém falou comigo sobre isso. Tô falando de verdade, ninguém falou em nenhum momento. É sério. A gente já tá falando. Ela tá contando. Você já tá me convidando. Porque Não, ele mas mesmo não teve mencionou. nenhum convite. Não teve Ele nada. até passa a entrevista pra senhora, ele fala. Mas pra mim ele não falou. Estamos contando aqui. Eita, não tô sabendo de nada. Na sério. expectativa. Não tô falando assim da boca pra fora. Não houve nenhum convite. Os jornalistas ligam, por que a senhora não fala pra gente? Falei, gente, eu tô falando a verdade, é a verdade. Ninguém falou isso pra mim. Mas o Jair convidou assim, ao público, em entrevistas. Sei lá. Porque senão fica uma coisa estranha, né? É uma coisa... Mas se fosse convidado, aceitaria. Eu tenho que sentar com ele, conversar com ele. O que ele espera de um vice? Entendeu? Eu não sei qual é a expectativa dele de um vice. Né? São 2 pessoas fortes, que eu acho que poderiam fazer muita coisa juntas, mas por outro lado, eu não sei como é que é, entendeu? A interação, né? Tem que sentar, tem que conversar, perguntar o que ele espera, entendeu? Porque senão você entra numa situação depois, não, mas não era isso que eu esperava. Né? Entendeu? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Porque você não pode pensar só na eleição, você tem que pensar também no dia seguinte. Entendeu? Então eu espero que até dia 22 de julho vocês sentem, conversem e ajeitem tudo, Tá porque bom, vai ser meu anjo. muito bom. Obrigada, ter amor. a senhora como vice. Obrigada, amor. Muito obrigada.